Olá pessoal, graças e paz a todos. Alô, vamos ver se a turma tá chegando junto aí. Tá tudo ok aí? A imagem tá certa dessa vez? Amém, tá tudo certo dessa vez. Olhei aqui no celular. Graças e paz a todos. Vamos compartilhando aí, gente. Vamos chamando a turma para a gente aproveitar o nosso tempo hoje. Hoje a gente vai continuar mergulhando em coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Deixa eu arrumar essa luz aqui para ficar melhor para a gente. Coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Coisa do céu. O estudo hoje está imperdível. Imperdível. Amém? Alexandre, boa noite. Deus te abençoe. Adonis, Deus te abençoe também. Gente, vamos compartilhando aí. Hoje o estudo, nós vamos falar hoje. Lu, graças e paz. Tudo jóia? Tudo bem com vocês? Vão dando joinha aí. Vamos compartilhando para essa bênção aí chegar para todo mundo, tá, gente? Tá? Eu tenho certeza que hoje, assim como foi das outras vezes, a palavra vai falar muito aos nossos corações, tá? Hoje nós vamos falar sobre Levítico, capítulo de número 3, que vai falar um pouco, dando continuidade às questões do sacrifício que a gente tem falado e que apontam para coisas que muitas vezes nós estamos vivendo nos dias de hoje, aquilo que nós temos vivido na casa do Senhor. E, gente, deixa eu arrumar essa luz aqui, só um momentinho. Vamos ver se ficou melhor. Ficou melhor. Amém, gente? Então vamos lá, roda Abner. Glória a Deus, Ana Luísa, Deus te abençoe. Então vamos lá, gente. O que Levítico capítulo 3 ele vai tratar? Assim como nós começamos o nosso estudo no Levítico capítulo 1, que vai falar sobre um tipo de sacrifício. Nós vemos Levítico capítulo 2, que nós falamos semana passada, que fala sobre a oferta de manjares. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o sacrifício pacífico ou sacrifício de paz, que é algo que vai falar muito também com a ceia do Senhor, aquilo que algumas igrejas aí fazem uma vez por mês, outras fazem uma vez por ano, mas enfim, todas fazem a ceia do Senhor. Então, o que é o sacrifício pacífico? Para que a gente possa já começar o nosso estudo, tá? Sacrifício pacífico é uma oferta que está ali no livro de Levítico, cujo nome original é Shelem, que vem da palavra Shalom, que vem também, é muito parecido com uma palavra chamada Shalom. Você já ouviu as pessoas falando Shalom para você? E Shalom, meus amados, quer dizer paz. Shalom quer dizer o quê? É uma variante dessa palavra. Ô Sandra, Deus te abençoe. Shalom é uma variante dessa palavra que vai falar o quê? Nós estarmos numa aliança de paz com uma pessoa. Para que serviu o sacrifício pacífico? Era um sacrifício de celebração, era um sacrifício de alegria, era um sacrifício para celebrar o fato do homem estar em paz com Deus. Então nós vamos ver que o sacrifício de animais do capítulo 1 era o que? Era um sacrifício para reconciliar o homem com Deus, que aponta para o sangue do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ver o sacrifício de manjares, era o que? Era um tipo de sacrifício também que era complemento do sacrifício de animais do capítulo número 1. Então o sacrifício de manjares, a oferta de manjares, ela complementava o sacrifício do capítulo 1. E nós vamos ver essa oferta de paz, é um sacrifício que celebra a comunhão do homem com Deus. Eu começo questionando você, qual a forma que você usou. Marcilhão, Deus te abençoe, cara. O que você faz quando você está feliz com Deus? Porque nós temos e isso sem acusar ninguém, que às vezes eu me encontro nessa condição, viu, meus amados? Às vezes a gente tem a péssima mania de lembrarmos daquilo que nós estamos passando de dificuldade, nós temos
a péssima mania de lembrar dos nossos momentos ruins, nós temos a péssima mania de lembrar daquilo que não nos foi bom, daquilo que nos trouxe dor, mas nós esquecemos dos benefícios que Deus fez na nossa vida. E nós vamos ver que Deus é um Deus de festa, gente. Deus é um Deus de celebração, para celebrar o quê? Os grandes feitos do Senhor. Se a gente pegar o Salmo de 116, Fabião, se a gente pegar o Salmo 116, verso 12, o que ele vai dizer? O que farei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Rosane, Deus te abençoe. Pode deixar que eu dou um beijo para minha mãe. Ele vai falar, ele vai celebrar aquilo que Deus tem feito de bom. E nós, às vezes, temos a péssima mania de esquecer daquilo que o Senhor tem feito para nós. E o próprio mandamento da celebração da ceia do Senhor é Deus indicando, é Deus falando para nós, ó, eu quero que você lembre do sacrifício que eu fiz por vocês, porque é um sacrifício de alegria. Eu quero que vocês estabeleçam um memorial diante de mim, para que vocês possam todas as vezes relembrar o meu amor por vocês, e isso é motivo de festa. A ceia, ela começa a falar muito conosco. A gente, como no capítulo 1, na ceia do Senhor, quando nós celebramos isso na igreja, nós vamos lembrar do sacrifício do Senhor, como também no capítulo 2 de Levítico. Mas ao mesmo tempo que a ceia, nós lembramos do sacrifício do Senhor, nós olhamos para o sacrifício de Cristo e sabemos que estamos reconciliados com Ele, ao mesmo tempo a ceia aponta para quê? Que pelo fato de nós estarmos reconciliados com o Senhor, isso é motivo de alegria no nosso coração, porque você tem livre acesso ao trono da graça. Ah, pastor, mas eu estou em pecado, pastor, eu briguei com a minha esposa. Mais um motivo de você correr para o sacrifício de Jesus, para que Ele possa te santificar ainda mais. E você, quando você vê que você tem uma solução para um problema que era insolúvel, você tem que se alegrar por isso, porque era um problema que você não poderia resolver com o seu próprio esforço. Então Jesus, quando se entrega na cruz, Ele te dá o quê? Ele te dá a liberdade para você estabelecer comunhão com Jesus. E isso é motivo de encher o nosso coração. Se você não se alegrar pelo fato de você estar reconciliado com Deus, algo errado está na tua vida. Você precisa rever os teus valores, porque às vezes a gente não valoriza isso. A gente vai ver o povo atravessando do deserto rumo à terra prometida. Moisés já tinha morrido e Josué estava conduzindo o povo rumo à terra prometida. E eles tinham que o quê? Tinham que atravessar o Jordão. E quando foram atravessar o Jordão, Deus falou que os sacerdotes fossem à frente, aproximadamente 1 quilômetro à frente do povo, com a arca nos seus lombos, com a arca nos seus ombros. E eles foram levando a arca, e quando eles colocaram os pés na água do Jordão, as águas do Jordão pararam a aproximadamente 40 quilômetros numa cidade chamada Adã. E o que isso vai falar conosco? Vai falar que muitas vezes Deus te manda dar um passo de fé, e quando você dá o passo de fé, muitas vezes o resultado não acontece no momento, mas Deus já trabalhou lá atrás para que o resultado venha acontecer e seja muito grandioso, de uma maneira que você nem imaginava. Então as águas param lá em Adã, a água começa a mirrar até o momento que os sacerdotes atravessam a seco. Quando todo o povo atravessou, aproximadamente 2 milhões de pessoas, o povo todo atravessa. O que Deus fala? Agora vocês vão pegar pedras de dentro do rio e vão construir um altar nas margens do rio. E o povo pergunta, mas para que, Senhor? Ele vai falar, é para que quando vocês olharem para esse altar, e quando os filhos e os filhos dos teus filhos olharem para tudo isso, isso serve de memorial daquilo que eu fiz no meio de vocês. Eu pergunto para você, qual é o memorial de Cristo na tua vida? O que você olha para trás e fala, como Jesus foi bom comigo, o que Ele tem feito de bom? É lógico, gente, a gente não serve a Deus por aquilo que Ele pode fazer por nós. A gente serve a Deus por aquilo que Ele é. Mas pelo fato dele ser na nossa vida, não tem outra coisa que Ele não faz que não nos seja abençoar. Deus, a característica de Deus é abençoar o homem. Ele tem uma característica abençoadora a partir do momento que você está conectado com Ele. Quando você se conecta com Cristo, Ele passa a te abençoar de uma maneira sobrenatural, que nenhum homem pode te abençoar. Então, esse shalom é de uma palavra chamada paz, porque a palavra shalom na Bíblia, que todos falam, shalom, shalom, exprime uma palavra chamada paz para nós. Mas se nós pegarmos o significado real dessa palavra no hebraico, ele quer dizer saúde, prosperidade
e paz, paz de espírito, relaxamento. Isso que quer dizer a palavra shalom. Então esse sacrifício era um sacrifício estabelecido para celebrar os feitos do Senhor. Muitas vezes esse sacrifício era oferecido para celebrar uma festa de aniversário. Muitas vezes esse sacrifício era oferecido por uma bênção que a pessoa tem adquirido. Eu, quando construí minha casa, que foi uma luta para construir, gente, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz aqui na minha casa foi um culto de ação de graças. Nós temos que ter, meus amados, a característica de sermos gratos ao Senhor e oferecer para Ele ações de graça. Você pode ofertar ao Senhor por uma ação de graça. Ah, mas eu não vejo Deus. Todas as vezes que você oferta em alguma pessoa, todas as vezes que você abençoa alguma pessoa, é como se você estivesse oferecendo algo diante de Deus. Porque Deus hoje, Ele ainda não se materializa na nossa frente. Deus hoje, Ele ainda não se faz presente em carne no nosso meio. E como que nós honramos a Deus? Honrando as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Honrando as pessoas que têm nos abençoado. Honrando as pessoas que têm caminhado com você e têm abençoado a sua vida. Você é o tipo de pessoa que simplesmente só quer se aproveitar dos benefícios do próximo, ou você é o tipo de pessoa que, na medida do possível, você abençoa aqueles que te abençoaram, você participa, você faz questão de abençoar aqueles que estão no seu caminho, você faz questão de abençoar todos aqueles que são necessitados? Isso é honrar a Deus, isso é fazer um sacrifício agradável a Deus. Hoje nós já não fazemos mais esse sacrifício de Levítico capítulo 3. Por quê? Porque o grande sacrifício foi oferecido por nós na cruz. Mas não é porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para aplacar os pecados, ele foi suficiente para nos conectar com Deus, que nós não temos que fazer mais nada. Muito pelo contrário. Quando Ele traz uma bênção para a minha vida, qual que é o correto? É eu dividir essa bênção, eu multiplicar essa bênção. A gente vai ver em 2 Coríntios capítulo 9, o que Paulo vai dizer? Ele vai dizer assim, dividiu aquilo que tinha, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Por quê? Existia uma palavra no hebraico, às vezes a gente fala a questão de dízimo, que é um paradigma dentro da igreja, muitas vezes é um tabu, e às vezes as pessoas batem contra o dízimo, mas se você olhar na palavra de Deus, nós vamos ver que no mínimo tem 3 características, o dízimo tem 3 formas de ser aplicado. Existia um dízimo que era deixado diretamente para o sacerdote. Existia um outro tipo de dízimo que era entregue lá em Jerusalém de 3 em 3 anos para abençoar o quê? As viúvas, os estrangeiros e os órfãos. Isso era feito de 3 em 3 anos. E existia um tipo de dízimo que era entregue lá em Jerusalém para abençoar o sacerdote. Ou seja, eram ações de graça, eram algo que o povo se movia a fazer, entendendo que Deus tinha feito algo grande pela vida deles. Então o dízimo não se resume somente a um tipo de dízimo, são no mínimo 3 tipos de dízimo. É o Maaser Sheni, é um outro tipo de... A palavra dízimo no hebraico quer dizer Maaser. Então essa entrega, existe no mínimo 3 tipos de entrega. Então, às vezes, a pessoa está falando de uma e às vezes alguma pessoa na internet aparece questionando esse tipo de entrega, mas existiam 3 tipos de dízimo. Então, a gente vai ver que o dízimo abrange tanto o sacerdote, como abrangia buscava também abençoar aqueles que eram os órfãos, as viúvas, e esse tipo de dízimo era chamado de tzedakah. Tzedakah no hebraico quer dizer justiça. Então, quando que um homem fazia justiça? Quando ele abençoava um pobre, quando ele abençoava uma viúva que era realmente viúva, como diz Paulo. Como que é realmente viúva? Era uma mulher que tinha perdido seu marido, mas também tinha perdido ou não tinha tido filhos. Essa era realmente uma viúva. Então quando as pessoas abençoavam essa viúva, eles estavam fazendo justiça, eles estavam fazendo tzedakah. Por isso que Jesus, já viu a palavra Jeová Tsidkenu? Então o que quer dizer? Deus de justiça. Porque Deus ele se revela às pessoas mediante aquilo que as pessoas estão necessitando. Quando o povo estava em guerra, o Senhor se apresentava como o quê? Como
como o Senhor dos exércitos, Jeová Shabaote. Quando o povo estava precisando de provisão, Deus se apresentava com eles como o quê? Como Jeová Jireh. Quando Deus dava vitória com o povo, era o que? Jeová Nissi, Jeová é a nossa bandeira, porque eles iam estabelecendo e ia conquistando novos territórios. Então Deus, ele não se apresenta de uma só forma. Deus, ele se apresenta a nós mediante aquilo que nós estamos necessitando. Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Se você tem achado que você foi abandonado por Deus, clame ao nome do Senhor, clame a Ele, porque Deus é um Deus que supre necessidades. Mediante a tua fé, Ele supre necessidades. Ele tem prazer de restaurar o teu casamento, Ele tem prazer de restaurar a tua relação do teu filho com você, Ele tem o poder de te dar um emprego, Ele tem o poder de te abençoar nas diversas áreas, porque Deus é um Deus abençoador, aleluia, tudo por isso. Por quê? Porque Jesus se ofereceu em sacrifício vivo para nós. Então quando você vai para a ceia, você não está simplesmente celebrando a morte de Jesus. No começo você celebra a morte de Jesus, no começo da ceia. Quando você toma ali o cálice, quando você come o pão. Mas a partir do momento que você está no final da ceia, quando você está terminando de celebrar, você tem que sentir uma alegria no teu coração. Por quê? Porque os teus pecados foram apagados, porque Jesus morreu por você na cruz e você foi reconciliado com o Senhor. A palavra oferta no hebraico quer dizer corban. E corban, ele quer dizer aproximação. Aquele que estava longe, ele se aproxima. Por isso que nós vamos ver em todo o capítulo 1, 2 e 3, quando ia oferecer os sacrifícios, o que o sacerdote fazia? Ele pegava aquela oferta de cordeiros, colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, para quê? Fazendo uma transferência tanto do pecado dele como do pecado do povo para aquele bode, para aquele cordeiro, para aquela cabra. Ele transferia todo o pecado para aquele animal que era um animal inocente. Era um animal que tinha que ser escolhido como o melhor animal, tudo isso apontando para Cristo. Cristo não tinha nada a ver com os nossos pecados. Cristo era um inocente que morreu pelos pecadores, era um inocente que morreu pelos devedores. Ele não tinha nada, então ele foi o melhor que Deus entregou para nós. E às vezes quando nós vamos entregar algo para Deus, e quando eu digo para Deus, é tanto na casa do Senhor, como também você vai abençoar o próximo. Aí eu pergunto para você agora, eu vou mexer com você. Quando você vai abençoar o próximo, quando teu pastor pede para você, o padre, ou quem estiver nos assistindo aí, quando o teu líder espiritual pede para você trazer algo para poder abençoar a cesta básica da igreja, e você, por exemplo, ele pede para você, vamos abençoar com café dessa vez, vamos abençoar com açúcar, vamos abençoar com farinha. Você traz da mesma farinha que você come, você traz do mesmo café que você bebe, ou você vai lá no supermercado buscar aquilo que é de pior para poder entregar para as pessoas. Porque às vezes quando a gente vai entregar para o Senhor, a gente quer entregar de pior qualidade. E a gente vai ver o livro de Malaquias falando exatamente isso. Deus puxando a orelha dos sacerdotes porque eles estavam entregando do pior deles. Eles iam no supermercado e falavam, não, vamos levar esse mais feinho aqui porque é para dar mesmo. E não é isso que nós temos que fazer. Quando você vai abençoar alguém, dê aquilo que você usa. Quando você vai dar um tênis para alguém, dê o tênis que você usa. Quando a Bíblia vai dizer, ali em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus vai falar que tudo que você quer que os homens vos façam, fazei também vós. Você queria que Deus te desse do pior? Ele não te deu, Ele deu o melhor que Ele tinha, Ele deu o melhor das suas ofertas, que foi o quê? O sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui no versículo de número 3, gente, nós vamos ver aqui em Levítico capítulo 3, a partir do verso 3, olha o que vai dizer. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, com também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho, sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. Ou seja, o que a gente percebe aqui? Que esse sacrifício, ele não era entregue completo.
O camarada, o sacerdote, ele tinha que abrir aquele cordeiro, e ele tinha que tirar alguns elementos específicos que estava dentro daquele cordeiro, que estava dentro daquela cabra, e isso vai apontar algumas coisas para nós, pessoal. Por isso que eu estou falando, não perca esse estudo, compartilhe, porque tem grandes revelações aqui para nós. Por que vai falar de gordura aqui? Gordura na Bíblia vai falar do quê? Daquilo que nós temos de melhor, daquilo que fala, a gordura vai falar de abundância na nossa vida. Gordura vai falar aqui que um gado gordo, um gado criado, você vai ver que ele é o quê? Ele é cheio de gordura. Você vai ver que uma picanha de um gado bom, ela tem uma boa capa de gordura. Falou de picanha, todo mundo ficou feliz agora, né? Mas enfim, a gordura vai falar de abundância, porque Deus é um Deus de abundância. O que ele está falando aqui? A questão que teria que tirar essa gordura para ser sacrificada. É o quê? Que quando você vai ofertar a Deus, você tem que ofertar a Deus da sua abundância. Daquilo, meus amados, que Deus depositou na tua vida. Então, quando for ofertar a Deus, não fique contando as moedinhas, não fique contando os centavos, não fique, quando você vai abençoar a vida de alguém, não seja mesquinho, porque Deus, ele é um Deus de abundância. Quanto mais você for uma pessoa liberal, quanto mais você for uma pessoa que entendeu a obra do Senhor na tua vida e quer multiplicar isso com os demais, Deus vai ter prazer de derramar mais e mais na tua vida. Voltando para 2 Coríntios capítulo 9, que fala muito a respeito disso aqui. Ele vai falar assim, que aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em abundância ceifará. Ele vai falar que aquele que semeou em abundância, ele vai multiplicar a graça naquela pessoa, para que tudo que ele faça venha ser bem sucedido. Às vezes, meus amados, às vezes a gente estuda, às vezes a gente busca. Já percebeu que muitas vezes você luta com algumas coisas, mas você não é bem sucedido naquilo? Agora eu trago você para uma reflexão. Será que o que você está dando para Deus reflete aquilo que você está querendo receber? É proporcional àquilo que você está dando para Deus? É proporcional àquilo que você está abençoando o próximo? Porque quando nós vamos ver o grande mandamento, qual que é o grande mandamento que Jesus falou? Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando você ama o Senhor de todo o coração, não tem outra forma de você expressar isso, senão como? Abençoando o próximo, abençoando as pessoas que estão ao teu redor, de qualquer forma, sendo uma pessoa melhor, ou até mesmo abençoando com bens materiais. E quando fala de bem material, o escorpião já começa a ficar agitado dentro do bolso, as coisas, você já começa, o tênis está lá no guarda-roupa faz 1 ano e não usa. Na hora que fala em dar, parece que você arruma diversas utilidades para aquele tênis. Você começa a planejar a tua corrida que você não fazia mais, você planeja voltar para a academia, você começa a selecionar as roupas que combinariam com aquele tênis. Porque, meus amados, quando o nosso coração não está plenamente ligado com o Senhor, nós vamos ter dificuldade em dar da nossa gordura, dar da abundância que Deus tem derramado na tua vida. Então, um alerta para você: se você tem dificuldade em dar, você precisa aperfeiçoar a tua comunhão com o Senhor, você precisa se alinhar com aquilo que Deus quer fazer na terra. Você precisa se alinhar com o plano de Deus para a humanidade, porque Deus, ele é um Deus abençoador. Vai falar aqui também que esse homem, o sacerdote, deveria tirar os rins daquele animal. E o rim vai falar de quê, meus amados? O rim é aquilo que filtra as impurezas do nosso corpo. E olha Jesus mais uma vez, quando nós estamos plenamente ligados ao coração de Jesus, meus amados, nós passamos a ser pessoas que filtramos as coisas que vêm até nós. Porque nós vivemos num mundo corrompido, nós vivemos num mundo de pessoas que muitas vezes não buscam a Deus, nós vivemos num mundo que não está conectado plenamente com o Senhor, são poucos aqueles que se dedicam realmente a Deus. E nós temos que viver nesse mundo filtrando aquilo que nos serve. Paulo vai dizer ali em 1 Coríntios 10, 23, Coríntios
6:23 também vai falar que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque já esteve um Senhor Jesus que já morreu por nós e que através da sua graça nos dá a capacidade de filtrarmos aquilo que serve para nós e aquilo que não serve. Meus amados, de uma vez por todas, nós não temos que fazer tudo que as outras pessoas fazem. Se você faz tudo que as outras pessoas fazem, eu vou dizer um negócio para você, você não está vivendo a graça do Senhor. Nós vamos entrar nesse assunto. Nós vamos tocar um pouco nesse assunto da graça. Quando você vive a graça, é quando você está plenamente conectado com Cristo e você passa a ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo não se envolve com prostituição. A mente de Cristo não se envolve com roubo. A mente de Cristo, o que é? É uma mente doadora. É uma mente que doa. É uma mente que se doa. E quando você se doa, você não vai ter problema de doar todas as outras coisas que Deus colocou na tua mão. Porque você não é dono de nada. Deus é dono de tudo. Você é apenas um mordomo com aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Ou você acha que aquele carro é seu? Ou você acha que a sua casa é sua? Não é nada. Na hora que Deus quiser usar ele usa. A gente vai ver Jesus querendo fazer um lugar para ceia. Ele só falou assim para os seus discípulos, ó, vai lá na cidade e onde você vê um homem entrando com um cântaro de água, fala para ele que é naquele lugar que a gente vai fazer a ceia. Acabou, foi ali que ele fez. Não precisou brigar, não precisou mandar nada. Simplesmente acataram a ordem do Senhor. Então, seja sensível à voz do Senhor. Saiba filtrar aquilo que vem para você. Nós não podemos, meus amados, ser pessoas que absorvem tudo. Eu vejo que algumas pessoas se ofendem de uma maneira muito fácil. Às vezes você fala qualquer coisinha para a pessoa fica ofendida. E aquele que realmente está ligado ao coração do Pai, ele sabe filtrar isso. Ele começa a olhar e fala, não, isso aí não é para mim, eu não vou guardar isso para mim. Eu vejo que algumas pessoas absorvem algumas negatividades que estão rolando por aí e acabam transferindo isso para a sua vida. Gente, Jesus já morreu por nós, Ele tem bênção para nossas vidas. Ele quer que a gente viva olhando para as coisas do alto. Paulo vai nos dar um conselho, ali em Filipenses capítulo 4, verso 8. Ele vai falar assim, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum louvor, se há alguma virtude, isso domine o vosso pensamento, isso que entre na vossa mente. Se você for uma pessoa que fica olhando somente para as negatividades da vida, se você for uma pessoa que só olha o lado negativo das coisas, se você for uma pessoa que se ofende fácil por tudo aquilo que as pessoas falam, ou por tudo aquilo que as pessoas fizeram, gente, sai dessa. O mundo está em crise, o Brasil está em crise, mas nós estamos em Cristo. Não que nós não estamos sentindo a dor que o Brasil está sentindo, estamos sim, mas nós estamos relaxados sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E quando você não filtra isso, você vai começar a viver uma vida atribulada, você não vai viver tranquilo. Então, gente, o Rim vai falar disso, de coisas que Jesus já filtrou por nós, que não fazem parte mais da nossa vida. E vai falar também do quê? Que ele deveria tirar o que? O redenho do fígado, ou seja, uma parte do fígado ali, praticamente o fígado inteiro, porque eles não tinham essa noção de anatomia como nós temos. Então a pessoa tirava o rim. O que o rim representa para nós? O fígado representa para nós? O fígado é um metabolizador, ele que metaboliza as proteínas que vêm para nós, ele que metaboliza aquilo que nós recebemos de Deus, ou seja, você tem que ser uma pessoa que aproveita os benefícios da cruz, que aproveita os benefícios de ser filho de Deus. Quando você se deleita naquilo que Deus faz por você, quando você metaboliza aquilo na tua vida, você começa a atrair a atenção de Deus para você. Você começa a ter uma mente positiva. Quando você metaboliza aquilo que Deus tem colocado para você, ainda que muitas vezes não seja da maneira como você queria, mas quando você metaboliza aquilo e transforma aquilo em energia para a tua vida, quando você transforma aquilo em uma meta para a tua vida, Deus começa a te abençoar, Deus começa a fazer parte do teu coração. A gente vai ver o Salmo 37, verso de número 5, ele vai falar o quê? Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Olha que, vamos mergulhar um pouco nesse Salmo, olha que coisa profunda.
Por que que o Pai está falando isso ali? Por que que Deus está falando isso aí para nós? Porque a partir do momento que você metaboliza as coisas que Deus traz para a tua vida, a partir do momento que você se alegra em caminhar com o Senhor, você se alegra em caminhar na presença do Pai, o que que Ele faz para você? Ele começa a mudar a sua mente. Ele começa a fazer com que sua mente seja uma mente igual à do Pai. Então Ele vai realizar o desejo do teu coração, porque o desejo do teu coração vai estar alinhado com o desejo do Pai. Olha que coisa profunda, quando você começa a andar com Deus, você adquire a natureza de Deus. E uma vez adquirindo a natureza de Deus, a sua mente passa a ser transformada. E aquilo que você desejava quando era do mundo, você passa a não desejar mais. Você passa a desejar coisas que estão alinhadas ao propósito de Deus para a tua vida. Porque você começa a andar com Ele, Ele começa a mudar a tua mente. O Espírito Santo tem esse poder. E quando tua mente é transformada, você passa a desejar as coisas do céu. E uma vez desejando as coisas do céu, Deus vai o quê? Vai conceder o que deseja o teu coração. Porque muitas vezes, gente, a gente fica desejando tantas coisas, e eu olho para trás hoje e dou graças a Deus, porque Deus não me concedeu tudo aquilo que eu pedi. Se Ele me concedesse tudo aquilo que eu tinha pedido para Ele, gente, eu acho que nessa hora eu estava morto da Silva. Nessa hora eu não estaria caminhando na presença do Senhor, eu não estaria aqui falando para vocês, relatando algumas experiências que eu tive com Deus. Então, aquieta teu coração e se alinhe ao propósito que Deus tem para a tua vida. Esse alinhamento vai produzir em você novos pensamentos. Aquilo que você tinha como prioridade na tua vida, aquilo vai cair por terra e a prioridade de Deus vai se tornar a tua prioridade. Aí Deus, Ele concede o que deseja o teu coração. Agora, eu acho que a parte boa desse estudo que eu quero falar com vocês está justamente no verso de número 5, que é uma curiosidade que às vezes poucos sabem na dinâmica desse sacrifício que se apresentavam aqui no livro de Levítico. Olha o que vai dizer no verso de número 5, que os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Às vezes, e o verso de número 6 também, vamos viajar um pouco. Se sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Olha que, às vezes a gente já estudou sobre o tabernáculo, a gente vê que o tabernáculo ele tinha o átrio, que é onde era um lugar comum, onde as pessoas ofereciam ali o cordeiro. É a dinâmica básica que a gente conhece, né? Existia depois o lugar santo, onde existia o candelabro, os pães da preposição, o altar de incenso, que significa as nossas orações e o nosso louvor. E existia o lugar santíssimo, que era dividido por um véu muito grosso, com peles de animais, onde ficava a arca do Senhor, onde havia plena manifestação de Deus diante do sumo sacerdote uma vez por ano. A gente pensa que a dinâmica é só essa. Mas quando nós vamos falar de oferta de holocausto, esse holocausto, meus amados, uma vez tirado aquilo que a gente estudou aqui, a gordura, os rins e também o fígado daquele animal, essas três partes, a gordura, como o rim, como o fígado, eles eram levados para fora do arraial, eles não eram oferecidos no mesmo altar onde era oferecido o cordeiro. Porque existem dois altares. Esse altar que ficava no átrio do templo se chamava altar de sacrifício. E aquilo ali era uma outra dinâmica. Era um altar que significava o sacrifício do Senhor num certo aspecto, que depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas quando era uma oferta de holocaustos, isso era oferecido aonde? No altar de holocaustos, que era fora do arraial, não era no mesmo lugar. Ah, pastor, mas o que tem a ver se o negócio era queimado ali dentro, o negócio é queimado lá fora? Tudo. Porque tudo isso, essas partes que não são consumíveis, meus amados. Porque ninguém fica comendo gordura, a gente às vezes come uma picanha com uma gordura, come uma costela com gordura no meio. Mas eu até hoje eu não vi pessoa que fica pegando tolete de gordura e comendo. Se tivesse, mostre louco aí pra mim, o cara fica se enchendo de gordura pura sem comer a carne. Eu até hoje eu não vi gente comendo rim e falando que é gostoso. Eu já vi dando rim de gado para cachorro. Mas eu nunca vi gente falando que isso é gostoso. E também no fígado, gente. Tem gente
Tem gente que gosta de bife de fígado, eu não gosto. O negócio é esquisito, gente. Mas enfim, mas são carnes e são elementos de segunda categoria. Se você for no açougue comprar, rim é barato. Se você for comprar sebo no supermercado, no açougue, alguns açougueiros vão dar aquilo ali para você. Porque são o quê? São coisas que não têm valor, que não servem para nada. Então, essas coisas eram queimadas fora do tabernáculo. Quer que eu mostre para vocês? Vamos abrir em Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus, capítulo de número 13. A partir do verso de número 7. Olha o que vai dizer. Lembrai-vos, Hebreus capítulo 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Olha agora, olha o que o texto vai falar. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Fora do acampamento, olha que coisa maravilhosa. Por isso foi também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ou seja, Jesus ele foi oferecido num lugar chamado Gólgota. Esse Gólgota era bem longe do templo, era bem longe, por quê? Porque Jesus ele prefigurava esse sacrifício de paz. E isso, a parte ruim de tudo isso, Deus já fez por nós. Então o que está dizendo aqui o texto? Você não precisa deixar de comer nenhum alimento, você não precisa fazer mais nada disso, porque o próprio Cristo foi oferecido por nós fora do arraial. A parte ruim do sacrifício, a parte ruim que não nos é agradável, a parte ruim que não nos faz bem, a gordura, o rim e o fígado, foi oferecido fora do arraial. Aleluia! Isso é coisa maravilhosa. Você não precisa mais fazer sacrifício, você não precisa fazer coisas mirabolantes para que você seja aceito diante do Senhor. Ele já fez o sacrifício maior. Jesus já se ofereceu por nós, representando essa oferta de paz. Mas eu acho interessante quando ele fala aqui, falando aqui no texto a respeito da graça, ele vai falar assim, não vos deixeis, no verso 9, envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração firmado com graça. Por que ele vai falar isso da questão da graça? Porque a graça é algo muito mal entendido para nós, meus amados. Principalmente hoje que se prega muito graça. Graça. E a graça, meus amados, no entendimento geral do povo é o quê? Um favor imerecido. E a graça, o favor imerecido é o mínimo de todas as coisas que foi feito. A graça, na verdade, ele é um poder capacitador que Deus derrama sobre a sua vida uma vez você estando em Cristo. É um poder que Deus confere a você para que você possa andar em santidade, para que você não faça mais, igual ele está falando, para que você não faça mais oferta de alimentos, para que você não precise mais voltar ao passado, porque tudo já está consumado. Deus já fez todo o trabalho para você, então a partir de agora você anda em graça. E o que é andar em graça? Andar em graça é andar alinhado com aquilo que Jesus requer da tua vida. Jesus requer uma vida santa. O sacrifício fora do arraial não foi em vão. O sacrifício por lá foi o sacrifício mais vergonhoso que tinha. Jesus sendo crucificado fora do arraial, ele foi crucificado como um salteador, como um ladrão, como um bandido. Mas vai dizer lá em Isaías 53 que ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, gente! Então isso foi feito fora do arraial. Esse foi um sacrifício de vergonha, foi um sacrifício, para você ter uma ideia, nós vamos aprender mais lá na frente.
o sacerdote ele vinha com uma roupa especial, ele trocava de roupa dentro do tabernáculo, justamente para oferecer esses materiais de segunda categoria fora do arraial. Ali ele oferecia também os excrementos do animal, o intestino, tudo aquilo que não prestava para se comer. Para quê? Para que dentro do templo fosse oferecido o melhor. Fosse oferecido o melhor, e Cristo engloba todos esses sacrifícios. Então, viver em graça hoje, meus amados, não é carteirinha para pecar, não. Não é você falar, eu fiz isso aqui, eu me deitei com meu namorado e amanhã está tudo certo de novo. Isso não é viver em graça. Se você pensa dessa maneira, você está desconectado da graça de Deus. Dá uma lidinha em Romanos capítulo 6, vai falar que a graça de Deus ela nos redime, mas a partir do momento que nós pensamos, se pelo fato de eu estar na graça eu vou pegar mais ainda, para que a graça aumente mais na minha vida, vai falar que a partir desse momento você não entendeu nada da graça, você está vivendo debaixo da lei. Eu vou explicar bem rapidinho para vocês, porque o nosso tempo está terminando, o que é viver em lei e viver na graça, porque ainda há pessoas que vivem sobre a lei. E sob a lei, né? Abaixo da lei. Porque o que é viver debaixo da lei? Vou dar um exemplo para você. Todos nós temos que usar cinto de segurança. E o cinto de segurança, a lei do cinto de segurança é uma lei que protege a nossa vida. Assim como a lei de Deus, ela foi criada para a preservação da nossa vida e comunhão com Deus. Então a lei de usar o cinto de segurança era uma lei para a preservação da sua vida. Então quando você sai de casa e não usa o cinto de segurança, e você só coloca o cinto de segurança quando você vê um radar do COI, quando você vê um radar que você pode ser filmado, quando você age desse jeito, você está debaixo da lei. A lei ainda não penetrou no teu coração, ainda a graça não atingiu o teu coração de tal modo que a lei já se tornou um no seu coração. Mas a partir do momento que você sai de casa e coloca o cinto, entendendo que o cinto vai preservar a tua vida, se você sofrer um acidente, é sinal que você vive sobre a graça. Por quê? Porque você faz aquilo com entendimento, você faz aquilo porque penetrou no teu coração, você faz aquilo porque sabe que vai preservar a tua vida e a vida daqueles que estão junto com você. Então, não entre nessa, meus amados, que a lei não serve mais para nada, que a lei já foi abolida, que a lei não serve para nós. Não, meus amados. A lei nos leva à abundância. A graça nos conduz à salvação e nos dá capacidade de cumprirmos a lei, porque a lei vai fazer com que nós sejamos bem-aventurados. Vai lá para Deuteronômio 28, vai falar o que? Se você cumprir os aspectos da lei, todas as bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. O Antigo Testamento não ficou para trás não, gente. É uma coisa só, é um livro só. Quem dividiu aquilo, meus amados? Quem dividiu os livros foi o homem. Existe velha aliança e nova aliança, mas velho e novo testamento quem dividiu foi o homem. A palavra de Deus é uma só, a palavra de Deus ela é completa, meus amados. Então, que nós possamos deixar bem claro, que nós possamos compreender que esse sacrifício de Jesus fora do arraial nos reconciliou novamente com Deus. Nos trouxe de volta o que é a paz que nós não tínhamos. Se a pessoa viver sem Deus, ela não tem paz. Por mais que ela faça atos de justiça, não estando em Cristo, ela não vai ter paz nele. E ela só vai conseguir fazer atos de justiça realmente da parte de Deus a partir do momento que estiver conectado com Cristo. Porque quando você vai para Tiago, capítulo 1, verso 17, o que vai dizer? Toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do alto, de Deus, do Pai das luzes, em quem não há dúvida nem sombra de variação. Ou seja, se você consegue fazer algo bom, se você consegue fazer algo que esteja no propósito de Deus, saiba que não é por você. Saiba que isso provém do sacrifício de Jesus. E a partir do momento que esse sacrifício entrou dentro de você e mudou a sua mente, você começa a viver o quê? Na graça. Antes disso você não está vivendo em graça. Abaixo disso você está vivendo na lei. Se você peca, sabendo que amanhã você vai confessar aquilo, e você volta a fazer aquilo de novo, você não está vivendo na graça, você está vivendo na lei. A lei ela é muito pequena, a graça ela é superior. E para finalizar, meus amados, a gente vai ler o verso de número 16. Olha o que vai dizer o verso de número 16.
Coisa linda do céu. Não negligencieis igualmente. Deixa eu ver se eu estou no... Desculpa, gente. Estou em Hebreus aqui. Vamos voltar para Levítico, capítulo 3, verso 16. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada de aroma agradável. Toda gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante todas as gerações. Em todas as vossas moradas, gordura nenhuma nem sangue jamais comereis. O que Deus está falando aqui para nós, meus amados? Que o sacrifício do Senhor Jesus foi completo. Aqui ele estava falando aqui para que não consumisse o sangue e também não comesse gordura por si só. Porque se você fizer isso, você vai morrer, vai fazer mal para você. E vai falar lá na frente, meus amados, que o sangue, ele é a fonte da vida e nós não devemos comer o sangue. Essa instituição ainda continua, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo número 15, tá, gente? Então você que gosta de comer um chouriço, essas coisas, para com isso, porque não é algo da parte de Deus. Não é. Adianta falar que, mas o pastor é retrógrado. Não, gente, é lei de Deus. Tem coisa que não foi feito para a gente comer. Aquilo que eu falei para vocês, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nem tudo Deus permitiu, nem tudo que é para comer, nem tudo que se pode comer é para nós comermos. Nós somos uma geração diferenciada, nós não temos que nos misturar com aquilo que o mundo oferece. Não que você deva sair do mundo, que você deva ser uma pessoa isolada de maneira nenhuma, mas você não deve participar das obras infrutíferas das trevas. Você foi chamado para um propósito específico, e esse propósito é adorar a Deus, é viver na graça, é colocar o cinto de segurança entendendo que aquilo vai te trazer vida, que aquilo vai preservar a tua vida, que aquilo vai fazer bem para você. Vou dar um outro exemplo fácil da gente descrever lei e graça. Na questão da... Vamos lá. Existe a lei seca. O que a lei seca diz? Que você não deve beber e dirigir um carro. Essa é a lei seca. Por que vem essa lei? Para preservar a vida, tanto sua como as pessoas que estão aí. As pessoas que estão na rua. Porque se você dirigir embriagado, você pode matar alguém e matar a si mesmo. Então é criada uma lei que você não pode beber e dirigir. Quando você bebe e sai dirigindo por aí, você está na lei, você está debaixo da lei. Quando você bebe, quando você entende que quando você não vai beber porque você vai dirigir e pode colocar a vida dos outros em risco, até mesmo a sua, você está vivendo acima da lei. Você está vivendo na graça, e a graça ela é mais abrangente. A graça você esmiuça o coração de Deus. A graça você caminha em plenitude com o Senhor no mesmo propósito de Jesus. Então, alguns aspectos da lei até foram abolidos. O fato de um filho desobediente ser apedrejado. Mas o princípio ficou. Um filho que é desobediente a Deus, automaticamente ele vai colher algumas maldições que vai fazer com que a vida dele não venha a ser plena, ou seja, morte espiritual. Então aboliu-se o rito, mas fica-se o princípio da lei. Então o princípio da lei nunca foi abolido. Por isso que Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele vai falar que ele não veio para abrogar a lei, mas ele veio para cumpri-la, e cumpri-la por completo. E se Jesus a cumpriu, nós também temos a capacidade de cumprir. Só que ele sabe que muitas vezes nós vamos errar, e se errar, o nosso Deus está ali nos abençoando. Vai falar 1 João capítulo 2, filhinhos, escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto de Deus, Jesus Cristo, o justo, que está intercedendo por nós, e isso é maravilhoso. Então, o que é viver na graça? É você viver buscando aplicar a lei da vida no teu coração, e se porventura você errar, você se levanta, olha para o sacrifício de Cristo e continua caminhando de novo. Amém, gente? Que esse estudo possa ter enchido o coração de vocês, que você compartilhe isso com as pessoas, que eu acredito que vai preencher o coração deles. Segunda que vem nós vamos estar aqui às 9 da noite, para poder esmiuçar Levítico capítulo número 4. Se você tiver dúvida, joga aí no campo de perguntas, a gente vai ter o prazer de responder a vocês. Compartilhe, chame seus amigos para poder tá correndo junto com a gente, porque muitas vezes você lê o livro de Levítico e não entende nada, e a gente está vendo que tudo aponta para Jesus. Existem alguns aspectos que poucas pessoas sabiam que existia um altar fora
fora do tabernáculo. Então, a partir de hoje, você fica sabendo que era um altar justamente para oferecer tudo aquilo que não prestava. Então, tudo aquilo que não presta na tua vida, lança fora do teu coração. Tudo aquilo que não te acrescenta nada, assim como aconteceu na lei, lança fora do teu coração. E tudo aquilo que é de melhor, tudo aquilo que é bom, toda carne boa, tudo aquilo que é bom para se queimar, coloque dentro do teu coração. E você vai ver que o teu coração vai ser um coração alinhado com o do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Um beijo no coração de todos. E se vocês quiserem rever esse estudo, entre no meu canal no YouTube. Eu fiz um canal no YouTube justamente para você poder, vai lá, se inscreva no meu canal, curta porque isso aí vai ajudar a gente, ajuda a gente a expandir esse reino, ajuda a gente a expandir todas as coisas. Então curta o nosso canal, vai lá, Alisson Abba, ALISSON, espaço ABBA, Alisson Abba. Se inscreva no canal, se inscreva também no canal da nossa igreja, Comunidade Abba. Tem cada pregação lá, tem coisa que vai tocar na tua vida, coisa que vale a pena assistir, gente. Palavra de Deus, eu garanto para vocês. Se for ruim, você pode meter um comentário ruim lá, que a gente vai aceitar o teu comentário. Mas é porque eu tenho certeza que o que está lá é coisa de Deus. Não é só pregação minha não, gente. Tem pregação dos nossos discípulos lá, do Marcos, tem pregação do Anderson Bonfim, tem pregação de todo mundo que vai na nossa igreja lá. Tem coisa boa, tá? Para alimentar o teu espírito. Gente, um abraço para todos, um abraço para Cristiane, para Orlando, para Ana Cristina que apareceu, para o meu amor, para minha Elisandra linda, maravilhosa, para todos que entraram aí no estudo com a gente, tá? Deus abençoe vocês, um grande beijo, tchau, tchau. Denilson, tchau, tchau.